Lívia Balbina Muyamba, quem queremos saudar e agradecer a presença aqui nos nossos estúdios. É especialista em saúde pública, para ajudar-nos então a perceber um pouco mais em torno desta questão. Em maio de 2022, após 30 anos, Moçambique declara o primeiro caso de pólio selvagem e o primeiro caso foi reportado na província de Tete. Desde março do mesmo ano, o Ministério da Saúde de Moçambique tem vindo a implementar um programa de emergência para a resposta aos surtos do pólio no país. Hoje, no nosso Espaço de Saúde e Bem-Estar, portanto, queremos abordar sobre este assunto e a primeira questão que nós temos para si, doutora, é como é que se explica que uma doença erradicada há cerca de 30 anos possa reaparecer? Muito obrigada, bom dia telespectadores. Bom, eu penso que a realidade da nossa comunidade em geral mostra a deficiência do saneamento do meio, principalmente, e também a fraca adesão às nossas atividades de vacinação, ou seja, a afluência das nossas mães aos postos fixos de vacinação. Essa é uma das causas que salientou bastante a aparição destes novos casos de poliovírus selvagens e não só. E isso é um problema de saúde pública, por isso mesmo que foi declarado em maio a emergência em saúde pública e iniciamos, como dizia, a questão das campanhas de vacinação para responder a um surto. Só para fazer mais ou menos uma explanação, é que nós tivemos a responder não à questão do surto propriamente registrado, o caso de Tete, mas também há um caso que foi registrado no país vizinho, que é Malawi. Então, nessa circunstância, nós respondemos a este caso, mas, coincidentemente, nós tivemos o caso registrado em Tete pela proximidade que nós temos com o país Malawi. Então, aí nós tivemos que fazer essa resposta, fazendo as campanhas praticamente em quase todo o ano de 2022. Certo. Mas quais são as principais causas desta doença e como é que ela se manifesta? Bom, a causa é mesmo o poliovírus, não é? E também poderia dizer que, para além do selvagem, como estamos a discutir hoje, temos outro, que é o variante, que podemos chamá-lo de circulante, porque ele circula. E nós podemos poder observar algumas manifestações para conseguirmos saber como esta doença aparece, em que a criança realmente ela para de brincar. Os outros sintomas, fora a febre, fora vômitos, que são aqueles sintomas normais da criança, têm tido apresentado. A nossa preocupação maior é a flacidez em que a criança tem nos braços. Okay. Nos braços, ou nas pernas, nos membros inferiores ou superiores. Essa flacidez se equipara à banana madura, podemos assim dizer, em que a criança para de andar, para de brincar, e aparece esta paralisia. Então, esta é uma das características que nós podemos ver assim para uma criança. Nos casos mais graves, fora a morte, nós poderemos ver, não sei se vocês já viram crianças na rua paralíticas. Sim. Esse é um caso também que nós podemos desconfiar que tenha tido um caso da polio. Certo. Doutora, menciona polivino... poliovírus selvagem, ou então temos outro poliovírus variante, que depende muito do tipo de vírus. Temos tipo 1, tipo 2, tipo 3, esses são os vírus que nós conseguimos encontrar. Portanto, poliovino é nome de um vírus. Exatamente. Muito bem. O pólio selvagem é uma variante da poliomielite. Exato. O que a difere da outra e qual é a mais grave? A mais grave é mesmo essa selvagem, porque ela tem alta taxa de transmissibilidade, o que significa que se nós temos um caso do poliovírus num país ou numa região, de imediato tem que ser declarado emergência de saúde pública e temos que fazer a resposta a este poliovírus, pela alta transmissibilidade que ela tem. Certo. Muito bem. Sim, Luís, não ia perguntar sobre insistir um pouco sobre a diferença dos dois. Sim. Bom, dizia que o poliovírus selvagem é esse que tem alta transmissibilidade e a outra que é o variante que circula mais, isso depende mais das questões ou das áreas onde nós encontramos em que as crianças têm a baixa imunidade. Como sabe, a única forma que nós temos de poder
tratar, vamos assim dizer, é a questão da prevenção, que é a vacinação. Então, aí nós temos a garantia que todas as crianças serão protegidas com este tipo de vírus. E também poderia lembrar a comunidade em geral que, normalmente, nós, com o programa de alagado de vacinação, temos oferecido a todas as crianças, logo à nascença, um leque de vacinação, onde a polio também faz parte. Logo à nascença, estamos assim a dizer aos 0 anos, ela recebe esta vacina, passado dos 2 meses, recebe a outra vacina, passado dos 4 meses, ele também leva a vacina. Aliás, uma das coisas que nós apelamos também à população é a aderência aos nossos serviços para evitar que as nossas crianças tenham a poliomielite. Certo, muito bem. Sabemos que durante o ano passado decorreu realmente campanhas, não é? Decorreram campanhas, mas já há crianças que já cumpriam um plano de vacinação, não é? Não eram suficientes? Era para reforçar? Bom, suficientes até poderíamos ser, mas elas eram suscetíveis a qualquer tipo de contaminação. Como sabem, a poliomielite ela é contaminada através da via oral fecal. As crianças, principalmente as crianças menores de 5 anos, elas brincam na areia ou qualquer outra coisa, podem usar água ou fezes, então elas estão nessa suscetibilidade, como é que posso dizer. Então, mas se o vírus está a circular, a criança está desprotegida, ela tem a facilidade de voltar a apanhar. É aí onde nós fizemos as campanhas durante várias rondas. Se lembrarem, fizeram parte, inclusive, desse processo na criação de demanda com a comunidade. E nós fizemos essas rondas de vacinação para permitir que elas não sejam contaminadas. E só para dar, assim, uma lembrança, é que, para além das crianças menores de 5 anos, nas quais nós fizemos a vacinação, nós também tivemos alguns casos reportados de crianças menores de 15 anos. Tanto até que, por exemplo, em dezembro, nós tivemos que vacinar crianças menores de 15 anos em 2 províncias, que foi Tete e Zambésia. Por quê? Porque lá também são registrados mais casos neste grupo etário. Certo, muito bem. Ainda bem que falou na questão dos pré-adolescentes, vamos assim dizer, menores de 15 anos. Quer dizer que só as crianças e adolescentes podem ter esta doença? Não necessariamente. Existem países, por exemplo, endêmicos, como é o caso do Paquistão, Afeganistão, em que tem registro de casos de maiores de idade. Não é exceção de Moçambique. Então, se nós temos uma pessoa imuno, por exemplo, com uma situação de imunodepressão ou uma situação de sustentabilidade e pode estar em contato com esse poliovírus, naturalmente que pode apanhar. Então, não é isento. Não é isento que apanha esta doença. Bem, acho que vamos neste momento disponibilizar as linhas telefónicas para que possa contribuir na nossa conversa, mas acima de tudo deixar ficar dúvidas em relação a esta doença. Portanto, ligue e participe. Temos aqui conosco a doutora Balbina Muyambo, que nos vai ajudar então a sanar as suas dúvidas. Aproveite, por favor, ligue para nós, que cá estamos para sanar as suas dúvidas. Muito bem, mas há alguma explicação para haver maior incidência em adolescentes ou em crianças? Eu olho isso para a questão as crianças, em particular menores de 5 anos, elas estão em processo de crescimento. E quando elas estão em processo de crescimento, não têm todas as defesas, vamos assim dizer. Por isso que falava há pouco da questão da importância da vacinação na tenra idade. Então, eu penso que uma das coisas que nós devemos fazer é realmente optarmos pela prevenção. Esse é o conselho que eu dou, porque, independentemente da idade, estamos a falar de 15 anos, porque também são crianças. Então, nós devemos, sim, proteger as mais pequenas, que são as mais suscetíveis, mas todas elas estão expostas, vou assim dizer, que apanhem esta mesma vacina, esta mesma doença.
E também eu queria, talvez, conversar um pouco que este tipo de prevenção não só deve ser feita pela vacinação. Tem outras áreas que nós também podemos prevenir, como a questão da água potável, a questão do saneamento do meio, que também contribuem, de certa forma, para que este vírus circule e apareça. Então, são outras áreas que nós também, como pessoas, podemos incrementar nesta questão de proteção da poliomielite. Certo. Falou da questão do saneamento, fiquei mais preocupada porque estamos numa época chuvosa. Portanto, há vários riscos que as crianças, principalmente, conforme eu disse sempre aqui, podem correr durante esta época. Sim, naturalmente, não, sem sombra de dúvidas. Aliás, nós temos feito algumas campanhas. Agora, por exemplo, nós vamos completar uma ronda de vacinação na província de Manica, que vai ser, em princípio, no final de março. Essa é uma das respostas que nós estamos a dar por causa da circulação do vírus. E a questão que estava aqui agora a dizer a Nilza sobre a questão das chuvas, da água, naturalmente que nos preocupa. E como Ministério da Saúde também temos estado atento a essa questão de tentar fazer parcerias de outros setores para minimizarmos essa questão da transmissibilidade da poliomielite através da água, como estávamos aqui a falar. Queremos, mais uma vez, reforçar que temos as linhas abertas, talvez pedir mais uma vez a produção para disponibilizar o contacto para que os nossos telespectadores possam interagir aqui conosco, deixando ficar as suas contribuições ou mesmo dúvidas relacionadas a esta doença que falamos então de pólio selvagem. Doutora, voltando aqui à conversa, a campanha abrangeu todo o território nacional, foi feita de porta a porta, houve a satisfação, houve a abertura por parte da população, conseguiu-se atingir aquilo que eram as metas? Bom, conseguimos sim, conseguimos porque nós tivemos a primeira vacinação, a primeira campanha, digo, em março. Vou pedir desculpa, temos um telespectador em linha, liga-nos da Machis. Américo, bom dia, seja bem-vindo ao programa Manhãs Alegres. Sim, muito bom dia, sou jornalista e Ana Silvia. Muito bem. Saudar também a convidada aí, doutora. Eu tenho uma preocupação. Fique à vontade. Apesar que na minha província ainda não houve esse caso aí, mas estou preocupado um bocadinho, porque tenho um meu sobrinho que acabou de receber já há uma semana, um bebezinho aí, meu netinho. Então, eu queria saber o que eu tenho que fazer para, pelo menos, também ter essa vacinação, se é preciso, porque ele é uma criança de menos de uma semana. Se é preciso também, ela também ter essa vacinação, não. E a outra coisa que eu queria saber a doutora, para mim, eu tenho uma explicação. Ele tem um problema pelo menos por dia faz 3 vezes de soluço. Agora eu quero saber se é uma previsão que tem que fazer para o menino ou não. Ou é uma coisa normal, que vai passar com o tempo, não sei. Eu queria ter essa explicação com a doutora. Muito obrigado. Américo, peço por favor que repita, não percebemos com perfeição. Sim, eu estava a dizer que eu estou preocupado com o meu sobrinho. Sim. É uma criança de uma semana. Sim. E tem um problema de fazer vezes por dia, soluço, aquela coisa de se despertar cedo, soluço. Sim, sim. Alô? Sim, estamos consigo, pode prosseguir. Sim, estou com o meu sobrinho de uma semana. Sim. Uma semana. Então, tem um problema de soluço. E ele faz 3 vezes por dia. Por dia, sim, 3 vezes. Muito E para acalmar, a mãe tem que dar leite de peito, chupar, e de corta. Sim. Agora, eu queria saber se tem outra forma de prevenir para não voltar a fazer ou não. Está anotado, não sei se tem mais alguma preocupação. Não, era só essa questão só. Muito obrigado, Américo, por contribuir aqui no nosso programa. A continuação de um ótimo dia.
Pronto, certamente não está muito relacionado à nossa conversa, mas podemos ajudar. Mas a primeira doutora vai questão comentar. dele, acho que queria saber se como é que faz para a criança ter acesso a essa vacina, embora não tenha registro na província de Inhambane, não é? De casos desta doença. Pois. Vamos opinar daqui a pouco, porque Sim, estava aqui a opinamos fazer daqui a uma pouco. questão. Daqui a pouco vamos então responder às questões dos nossos telespectadores. Mas antes perguntava sobre a abrangência da vacina, se conseguiram atingir as metas. Bom, naturalmente que nós conseguimos. Na primeira e segunda ronda, não tanto. Só para dar assim uma retrospectiva, nós fizemos 2 rondas nacionais e 4 rondas em algumas regiões. Estou a falar, por exemplo, na Zona Norte, incluindo algumas províncias do centro, para responder ao surto. E nessa altura nós conseguimos uma média de vacinação mínima de 90%. Então isso para nós é satisfatório. Nós conseguimos desde lá para aqui, iniciamos com cerca de 3 milhões de crianças no início da nossa campanha e nós fizemos em média cerca de 9,8 milhões de crianças vacinadas nesse processo. E a estratégia que nós usamos para esta vacinação para nós foi muito importante. Importante porque foi porta a porta. Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, nós fizemos em todas as casas, batendo a porta, em todos os locais onde a população fica aglomerada e nós, de certa forma, recebemos esta questão da aceitabilidade da vacinação. Não perca o seu fio de pensamento, doutora. Temos mais um telespectador em linha, desta vez é o Patrício, que liga-nos a partir de Maputo. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, como está? Bom dia, bem obrigada. E deste lado? Também, graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada pela sua ligação. Como é que podemos ajudar? Desculpa? Como é que podemos ajudar? De que forma quer contribuir para o nosso tema? Não, só queria fazer um comentário em relação ao tema que a especialista em saúde pública está aí a debruçar. Queria mesmo parabenizar o Ministério da Saúde pelos diferentes tipos de intervenções que tem vindo a levar a cabo para a população moçambicana, olhando para as adversidades que o povo moçambicano tem vivenciado com a eclosão de vários tipos de surtos de doenças preveníveis por vacinação. Durante o ano passado, realmente acompanhamos várias intervenções de saúde pública, e isso é de louvar. E em nome da minha província, gostaria de agradecer a participantes e encorajar o Ministério da Saúde para que continue dando esse tipo de intervenções para a população moçambicana. E muito obrigado. Obrigado, Patrício, pela sua contribuição. Continue conosco, porque ainda tem mais informações para nós. Aí está. Para trás ficou o Patrício, que ligou-nos a partir de Maputo. As linhas continuam abertas. Fiquem à vontade para deixar ficar o vosso parecer em relação ao tema. Se tiverem uma questão pertinente em relação ao tema, também fiquem à vontade para expor. Portanto, dizia que realmente houve a campanha, fez-se porta a porta e contando isso. Bom, dizia que foi porta a porta, contamos convosco e penso que foi aquilo que se viu como resultado. E nós conseguimos, já dizia, cerca de 90% de crianças vacinadas. A nossa estratégia foi também abrangente para a região sul, principalmente tivemos alguns constrangimentos. Não é fácil abrir a porta para os nossos ativistas ou os nossos mobilizadores, os nossos vacinadores, mas nós tivemos uma grande colaboração dos chefes do bairro, dos líderes. Então, isso para nós foi de salutar, porque realmente não é fácil, é uma atividade que nós não estávamos habituados ao longo dos anos. E a outra coisa também que nós aproveitamos fazer neste período, fomos ser um pouco mais vigilantes. Nós, para além da vacinação, que é uma das estratégias que nós usamos no Ministério da Saúde, também fizemos a vigilância das doenças preveníveis por vacina, onde a poliomielite também faz parte. E nós contamos muito com os líderes,
com os praticantes de medicina tradicional, com os pastores, com várias outras entidades que entendemos que quando uma criança ou quando uma família tem um caso desses, o primeiro sítio para onde correr fora ao hospital é um praticante de medicina tradicional ou qualquer líder, um líder religioso. E nós temos tido uma coordenação muito estrita com esta liderança e nos ajuda a fazer a notificação de casos e nos ajuda a fazer a vigilância comunitária, que é algo que nós gostaríamos de manter ao longo desse período todo. Certo. Muito bem. Vamos à questão do Américo, não é? Que ligou-nos a partir da cidade de Machixe. Bem, ele diz que tem um sobrinho de 1 semana. Primeiro, quis saber como é que faz para que o mesmo sobrinho tenha acesso à vacina contra a polio selvagem, neste caso. Depois, relata caso de soluço, não sei se a doutora... Bom, naturalmente está preocupado. Em relação ao soluço, eu penso que deve encaminhar naturalmente ao hospital. Pois. Nós temos consultas de crianças e eu acho que este é um meio pelo qual ele tem que se aproximar. Em relação à vacinação, eu creio que na província de Inhambane faz-se também, eu tenho a certeza, aliás, que faz-se também, oferece-se a vacinação contra a poliomielite. Logo à nascença, nós temos oferecido, eu já na minha explanação fazia isso em referência, que logo à nascença temos a primeira dose, depois de 2 meses temos a outra dose, depois, passado o 3º mês, temos a outra, no 4º mês praticamente fechamos o ciclo daquilo que é o calendário que nós oferecemos à criança. Então, penso que não há de ser isenção desta criança e ele pode aproximar a qualquer centro de saúde, temos a vacina lá disponível para poder dar ao seu sobrinho do Sr. Américo. Daí, então, que é importante que se cumpra com as visitas rotineiras à unidade sanitária das crianças, na primeira semana, depois mensalmente. Com certeza, com certeza. Nós, para além das consultas pré-natais que a mãe nos aparece, nós sempre recomendamos que mês a mês, depois da nascença, tem que aparecer aos nossos centros de saúde, porque lá nós oferecemos vários pacotes de saúde. Já dizia, a poliomielite faz parte, mas tem outras vacinas que possam ajudar a prevenir outras doenças para as crianças. Certo. E como é o caso da poliomielite que estamos aqui a falar. Boa. Doutora, gostaria que reforçássemos sobre a questão da prevenção. Falamos aqui do saneamento, que é imprescindível, mas há outras formas para a prevenção desta doença? Com certeza. A vacinação como posso dizer, é capital para esta questão da prevenção. Nas crianças menores de 5 anos, nós temos oferecido, acabei falando agora, e também eu recomendava que, para além desta questão da vacinação, que é capital, nós pautássemos pelo saneamento, como dizia, o tratamento de água e outras formas, por exemplo, que não possam fazer higiene na comunidade. Isso ajuda-nos também a prevenir. Mas nós voltamos a reiterar que, desde aquilo que nós pautamos com o Ministério da Saúde, a vacinação é a prevenção eficaz para esta doença. Bem, para 2023, o que se prevê como plano, tendo em conta que, para além de Tete, Zambésia também tem caso, o que é que tem previsto? Nós, fora as campanhas que fizemos no ano passado, nós temos várias perspectivas para este ano. A perspectiva maior para nós é a intensificação da vacinação de rotina. Para nós é algo que, se nós incrementarmos nossas atividades de vacinação, não só nos postos fixos, também nós temos feito algumas vezes brigadas móveis avançadas. Eu acho que é uma forma que nós poderemos melhorar, de certa forma, a imunidade das crianças. E também falava na altura sobre a vigilância, que é algo que nós pretendemos intensificar mais com a comunidade. Muito bem. Estamos neste momento com alguma dificuldade, daqui a pouco vai poder prosseguir, doutora. Lembrar a todos que estamos neste momento a falar sobre a polio selvagem. Exatamente. Portanto,
que foram registrados no ano passado, depois de tantos anos, sim, 30 anos. Isso. Voltamos a ter então um caso de pólio a nível do nosso país, foi mesmo em Tete, e como disse a doutora, provavelmente muito pela proximidade com Malau. Exatamente, exatamente. E estivemos aqui a trazer pontos essenciais. A doutora acabou falando aqui da prevenção, que é fundamental. Falou da questão da vacinação, que é uma das melhores formas de prevenção, mas também falou do saneamento do meio, principalmente recordando essa época chuvosa, as crianças principalmente. Já tínhamos falado isso várias vezes, Luís, que as crianças, uma vez que em alguns lugares até não vão à escola, porque as suas escolas serviram como centros de abrigo, podem-se fazer à rua, brincar com as águas, que não sabemos qual é a proveniência, daí que é preciso tomar mais medidas para que essas mesmas crianças, tudo bem que aqui na cidade de Maputo ou em algumas regiões ainda não foi reportado nenhum caso, mas devemos ser todos vigilantes. Sem dúvida, porque se já tivemos um caso 30 anos depois, já temos casos a nível do país e, portanto, isto significa que a qualquer momento poderíamos ter esta doença a expandir-se. Felizmente houve esta ação por parte do Ministério da Saúde e já houve uma campanha intensa no ano passado. Foram, imagino, 2 doses, a doutora vai corrigir se estiver errado, em que foram administradas então às crianças. E veja só, de casa em casa. É verdade, é verdade. É uma mais-valia. Mas a doutora ia explicando, não é? Parece que agora já solucionamos a questão do som. Então, ia explicando sobre a questão do plano para este 2023, uma vez que desde que no ano passado foram cerca de 90%, não é? A meta foi atingida a este nível e para este ano dizia qual é o plano que se prevê. Bom, eu já falava da vacinação de rotina, que é aquilo que nós temos que intensificar. Naturalmente, para nós, vacinar a 100% é o ideal. Mas eu também falava a outra questão sobre a vigilância comunitária, que é importante, porque quanto mais nós estivermos vigilantes, facilmente nós vamos poder saber se há uma criança nesta condição. Assim sendo, penso que chamo também ao apelo aos nossos parceiros, como é o caso dos líderes, os praticantes de medicina tradicional, e não só, toda a comunidade no geral está chamada a ser vigilante. Se vir um caso desses, por favor, chegue às nossas unidades sanitárias. E também é uma das coisas que nós pretendemos realizar neste ano, são mais 2 ondas de vacinação, mas isso vai depender muito da situação epidemiológica que nós tivermos. Significa, se nós tivermos os casos a aumentarem, em alguma região ou não, nós vamos ter que responder a esse assunto. Então, nós teremos que naturalmente responder com campanhas de vacinação. E a outra questão, já dizia alguém que estava a falar, o telespectador que estava a falar, que o Ministério de Saúde já ofereceu, para além da polio, outras intervenções para evitar que a gente possa poder ter muitas doenças do contexto, por exemplo, hídricas, que tenham que afetar a nossa comunidade, que nós pudéssemos fazer parcerias com outras instituições que nos ajudem ou nos apoiem a minimizar a transmissibilidade das doenças hídricas ou de origem hídrica. Penso que, em linhas gerais, é isso. E também, uma das coisas que nós pretendemos vacinar, estamos a pensar em estender um pouco aquilo que é o grupo-alvo. Nós, no ano passado, cingimos-nos muito nas crianças menores de 5 anos, mas poderemos estender, sim, também às crianças menores de 15 anos, porque já temos alguns casos registrados nessa faixa etária. Certo. Obrigada. Muito bem. E, doutora, não falamos da questão de tratamento. Para os casos já reportados, é reversível? Há algo que se possa fazer para essas mesmas crianças? Bom, como doença, é muito difícil eu dizer que existe um tratamento. O tratamento que é feito normalmente é da sintomatologia que a criança tem. E eu falava em algum momento da consequência da poliomielite, que é a questão da flacidez dos membros superiores ou inferiores. Aí poderemos fazer algum tratamento, fisioterapia, mas são tratamentos que muitas das vezes não são muito frutíferos, posso assim dizer.
É por isso que nós insistimos bastante na questão da prevenção, para evitar esta questão que a poliomielite traz em termos de consequência. E eu digo mais que, se for a fazer uma retrospectiva, vimos muitas pessoas na altura que tiveram que caminhar, por exemplo, com carrinhas de roda ou não só. Era mesmo consequência disso, e nós não temos um tratamento eficiente, pelo que eu saiba, no mundo para poder tratar a poliomielite. Então, eu continuo a reiterar que a prevenção é a melhor coisa e a vacinação é a garantia para que nós não possamos apanhar esta mesma doença. Portanto, é uma doença que vai condicionar o resto da vida desta criança. Com certeza. Com certeza. É uma doença que afeta não só no seio social, familiar, mas também na condição da própria criança. Por isso que nós precisamos de estritamente estar ligados à vacinação para evitar casos desses. E há outras doenças que podem ser associadas a pólio? Podem ser associadas, sim, porque na altura que a criança é diagnosticada um caso de pólio, ela pode estar com outro tipo de morbidade. É normal, porque ela está fragilada, ela pode apanhar. Sim. Por exemplo, pode ter uma meningite, mas é condicionada daquele momento em que a criança está a notificar, ou então ficou transmitida pela poliovírus. Certo. Muito bem, doutora Balbina. Nós deste lado queremos agradecer a sua presença, acredito que foi útil. Mais pais estão esclarecidos sobre esta doença e acredito que depois deste momento terão noção da importância da vacinação e prestar atenção, alerta e a todas as outras formas de prevenção que aqui mencionamos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Continuo a apelar à comunidade para que continue a ceder aos nossos postos fixos de vacinação. E quando tivermos campanhas, nos abrem as portas para fazermos a vacinação. Obrigada.